Olá, pessoal. Vamos lá, vamos fazer três exercícios de logaritmos, tá? Essa questão 153 é a questão do Enem, Enem 2011, né, PPL, que é a segunda aplicação, tá? Então, eu peguei da prova do Enem mesmo, que fala o seguinte, ó, questão do jardineiro aí. Um jardineiro, ele cultiva plantas ornamentais e as coloca à venda quando estas atingem 30 centímetros de altura. Então, quando atingiu 30, né, quando as plantas atingem 30 centímetros de altura, ele coloca para vender. Beleza. Esse jardineiro estudou o crescimento de suas plantas em função do tempo e deduziu uma fórmula que calcula a altura em função do tempo a partir do momento em que a planta brota do solo até o momento em que ela atingir sua altura máxima de 40 centímetros. E a fórmula é dada por esta função logarítmica, em que t é o tempo contado em dia e h a altura da planta em centímetro. Esses problemas de funções exponenciais, funções logarítmicas, eu aconselho você já escrever a função aqui no canto, porque você vai utilizá-la, né? Então, o h é a altura da planta, isto é igual a 5 vezes o logaritmo. Aí nós temos entre parênteses aqui, ó, o t mais um, tá? E isso tem a base 2, ó. Então foi isso que ele deu. Esse t é o tempo contado em dia. Então, 0 dias, 1 dia, 2 dias, 3 dias e assim por diante. E à medida que você vai colocando valores para t aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc., você vai calculando esses valores e você vai tendo valores para h. H é a altura. Então, quando t é igual a zero, você vai ter logaritmo de um na base 2, que dá zero. 0 vezes 5 dá zero, a altura é zero. Então, no tempo igual a zero, a planta ela está, né, no início dela, no crescimento igual a zero, que é quando ele fala ali, ó, estudou o crescimento das plantas a partir do momento em que a planta brota do solo até o momento. Então, no t igual a zero, é altura zero. Para t igual a um, você vai ter logaritmo de 2 na base 2. Logaritmo de 2 na base 2 é um. Aí, vezes 5 é 5. Então, para t igual a um, você já tem uma altura igual a 5. Então, perceba, tempo igual a zero é zero. Passou um dia, a planta tem 5 centímetros de altura. Uma hora ela vai ter 6 centímetros, 7 centímetros, 10 centímetros. Uma hora ela vai ter 30 centímetros e a partir daí ele coloca para vender. Lembrando que a altura máxima é de 40. A altura máxima dessa planta é de 40 centímetros. É isso que ele falou aqui, né? A partir do momento em que uma dessas plantas é colocada à venda, em quanto tempo em dia ela alcançará sua altura máxima? Então, a partir do momento em que uma dessas plantas é colocada à venda. Então, quando que ele foi colocar ele colocou à venda? Quando a planta atingiu 30 centímetros. Então, vamos calcular esse momento. Vamos colocar aqui, ó, 30 centímetros, 30, igual ao 5, vezes o logaritmo de t mais um na base 2. Então, esse 5 está multiplicando a expressão log, esse 5 eu passo dividindo. 30 dividido por 5, né? Eu divido por 5 dos dois lados da equação, e isso ficamos com, então, ó, o 5, passei dividindo, ficamos com o logaritmo de t mais um na base 2, e 30 dividido por 5 é 6, então ficamos com 6 igual ao logaritmo de t mais um na base 2. Legal. Aí a gente vai usar a definição do logaritmo. A base elevada ao logaritmo é igual ao logaritmando. Um loopzinho, ó. 2 elevado a 6 é igual a isso. Então, ó, definição do logaritmo. 2 elevado a 6 é igual ao t mais um. Só que 2 elevado a 6, aí você faz a conta. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ó. 8, 16, 32, 64. Então, dá 64 igual a t mais um. Então, o nosso t vai ser 63, tá certo? Esse 63 aí é o tempo de venda. Isso aqui, ó, é o tempo de venda. Legal. Nós temos o nosso tempo de venda aí. Aí eu quero descobrir, ó, a partir do momento em que uma dessas plantas é colocada à venda,
A partir desse momento, a partir do tempo igual a 63, em quanto tempo, em dias, ela vai alcançar sua altura máxima? Então, a gente vai agora calcular o tempo para quando essa altura for igual a 40. A gente pode fazer uma barrinha aqui, ó, para separar. E agora nós vamos calcular a mesma coisa. Então, nós vamos, por exemplo, aqui, ó, escrever h igual a 5 vezes o logaritmo de t mais 1 na base 2. E no lugar do h eu vou colocar o número 40. 40 é igual a 5 vezes o logaritmo de t mais 1 na base 2. O que que nós vamos descobrir? O tempo para que a altura da planta foi 40. Tá multiplicando por 5, passo dividindo, a resposta, a solução é a mesma. 40 dividido por 5 é igual ao logaritmo de t mais 1 na base 2. 40 dividido por 5 é 8, igual a logaritmo de t mais 1 na base 2. E aí a gente faz a definição. A definição você faz 2 elevado a 8 igual a t mais 1. E 2 elevado a 8, ó, 2 elevado a 6 é 64, 128, 256. Então você tem 256 igual a t mais 1. E aí você tem o t, então, igual a 255 dias. Esse é o tempo para que ela tenha 40 centímetros. Mas a pergunta é, a partir do momento que ela foi colocada à venda, que é a partir do tempo igual a 63, em quanto tempo dura para ela ficar a 40 centímetros? Porque colocou à venda quando ela tinha uma altura de 30. Então, se passaram 63 dias. A partir daí, você tem que contar dos 63 até chegar no 255. Então, você faz uma diferença. Vou colocar em preto aqui, ó. 255 menos 63. Aqui nós temos 2, ó, vai dar 9, né? 9, 1, 192. Letra D, ó. Letra D de dromedário. Então, essa questão, se é assim, qualquer dúvida pode escrever, tá? Pode mandar mensagem, tá bom? E vamos para a próxima, mais uma questão de logaritmo. Aqui, ó, essa questão já de uma universidade federal, né? Juiz de Fora, se não me engano, ano 2011, tá? E aí ela fala o seguinte, ó, a magnitude de um terremoto na escala Richter é dada por m igual a 2/3 de log de E dividido por E0, onde o E é a energia liberada no evento e E0 é uma constante fixada para qualquer terremoto. Então esse E0 é uma constante. Pode colocar X, pode deixar E0, pode deixar um número 3, pode deixar o número 10. O legal é fazer com o E0 mesmo. E0 é uma constante. É um número e é fixo, independente de qual terremoto seja. E aí ele está falando que houve dois terremotos recentemente. Um ocorreu no Chile, com magnitude 8,2, e outro no Japão, com magnitude 8,8. Ambas nessa escala, ambas, né, utilizando essa equação aí, tá? Considerando E1 e E2, as energias liberadas pelos terremotos no Chile e no Japão, respectivamente, ó. Então, esse respectivamente quer dizer o quê? Quer dizer que o E1, a energia E1 se refere-se ao Chile, e o Chile é de magnitude 8,2, tá? E ele está falando que o E2 foi a energia liberada pelo terremoto no Japão. E a magnitude do terremoto no Japão é de 8,8. E aí ele está perguntando o que dá para afirmar na razão E2 por E1. Ó. E2 por E1 é 10, o E2 dividido por E1 é 1, o E2 dividido por E1 é o número que está entre 0 e 1, o E2 dividido por E1 é um número que está entre 1 e 10. Então, qual que é a ideia aqui? Ó? A ideia, novamente, é copiar as duas, a função é essa aqui, ó, m igual a 2/3 vezes o logaritmo de E dividido por E0. Esse E0 é uma constante. Esse E, que é a energia liberada que está mudando. Para o Chile, é o E1. Para o Japão, é o E2. Então, a gente vai fazer aqui, ó, dos dois. Nós vamos escrever aqui, ó. Vamos começar com o Japão, porque o Japão foi um número maior, mas aqui não tem ordem, ó. Japão. Então, para o Japão, no lugar do M, eu vou colocar 8,8. Então, ó, 8,8 foi o terremoto no Japão.
igual a 2 terços vezes o logaritmo. Aí eu sei que a energia liberada foi E2, dividido pela constante E0. Isso é uma constante, não vai mudar. Então ficou E2, porque foi M2, E2 é o Japão, 8,8. A gente vai fazer a mesma coisa para o Chile. Então, no Chile, nós temos a mesma coisa, quando a energia liberada é E1, só que o terremoto teve magnitude 8,2. Então, no lugar do M, eu vou colocar 8,2. 8,2 é igual ao 2 terços vezes o logaritmo de E1 sobre o E0. Aí a gente precisa relacionar o E2 com o E1. E a gente tem duas equações, a gente vai relacionar essas duas equações. Como podemos relacionar? Nós podemos dividir uma pela outra, nós podemos adicionar as duas equações, nós podemos. Aqui, como ele pede uma razão E2 por E1, aqui o truque, só que não existe só uma forma para resolver, não. Existem várias, eu posso depois fazer outras, mas aqui o truque é fazer a diferença de um pelo outro. Pode fazer isso? Pode, ó. Ele está dizendo que 8,8 é igual a essa expressão. Essa expressão aqui é 8,8. E 8,2 é igual a essa expressão. Então, eu posso subtrair 8,8 com 8,2. Nós podemos fazer isso aqui, ó. Colocar em preto aqui, ó. Nós podemos fazer 8,8 menos 8,2 igual. Então, como eu peguei a do Japão menos o Chile, eu vou pegar neste segundo membro o Japão menos o Chile, pois isso é o mesmo número. 8,8 é igual a essa expressão. Essa expressão vale 8,8. Então, como eu fiz 8,8 menos 8,2, essa expressão menos essa aqui, ó, a diferença desses logs vai dar a mesma diferença de 8,8 por 8,2, porque é a mesma coisa. Essa igualdade quer dizer isso. Então, a gente pode subtrair, a gente pode pegar o 2 terços, que nós podemos até colocar já em evidência, mas eu vou escrever assim, ó, 2 terços vezes o logaritmo de E2 sobre E0. Então, eu copiei tudo aqui, ó. Menos essa outra expressão. 2 terços vezes o logaritmo de E1 dividido por E0, tá? Então, nós fizemos o quê? Subtraímos. Poderíamos dividir uma pela outra, poderíamos subtrair, poderíamos adicionar. A subtração é porque a gente já vai ter a resposta E2 por E1. Aí, quando você subtrai, você já tem a resposta direto. Mas não é a única forma para resolver, tá? Isso aqui tem várias formas para resolver. Podemos usar a definição de logaritmo aqui. Claro que tem que isolar o 2 terços primeiro. Tem várias formas. Mas vamos pensar nessa que eu fiz aqui, ó. Então, no lugar do M, eu coloquei o 8,8. E esse 8,8 é do Japão, que teve uma energia E2. Então, eu coloquei E2. Para o Chile, eu coloquei 8,2 para o M. E aí eu tive uma energia E1. E eu fiz a subtração. 8,8 menos 8,2 é igual a essa expressão menos essa expressão. Beleza. 8,8 menos 8,2, isso daqui dá 0,6, ó. Ou você pode colocar 6 décimos, aí tem alguns jeitos para escrever, ó, 0,6. Tá legal, 0,6. Aqui, ó, vou colocar o 2 terços em evidência. Aqui eu tenho 2 terços, aqui eu tenho 2 terços, eu vou colocar o 2 terços em evidência. 2 terços que multiplica, ó. Toma cuidado, ó. Aqui nós temos um parênteses aqui e a primeira expressão é esse logaritmo que vai aparecer aqui, ó, logaritmo dessa expressão, logaritmo do E2 dividido por E0. Beleza. Agora, menos, desse menos, essa expressão, logaritmo do E1 dividido por E0. E aí eu fecho esse parênteses, e aí eu tenho que fechar o outro parênteses, porque eu coloquei o 2 terços em evidência. Beleza? Então tá aí. Aí, esse número eu posso passar dividindo. Na verdade, a gente pode pensar melhor. Ó. Tá dividindo por 3, passa multiplicando. 0,6 vezes 3, 6 vezes 3 é 18, vai dar 1,8. Só que esse 2 que está multiplicando passa dividindo. 1,8 dividido por 2 dá 0,9. Então, ó, já vou colocar o resultado dessa conta. Ó. 0,9, 0,9 é igual esse logaritmo aqui, essa diferença de logaritmos. Porque o 2 terços fez com que virasse 0,9. Como? Está dividindo por 3, passei multiplicando. 0,6 vezes 3
dá 1,8. E esse 2 que está multiplicando, eu passei dividindo. 1,8 dividido por 2, 0,9. Beleza? Uma outra forma de dizer, né? O que a gente faz? Multiplica por 3 dos dois lados, aí 0,6 vezes 3 deu 1,8 e o 3 com 3 cortou. Aí esse 2 aqui, então eu divido por 2 a equação, tá certo? Beleza, beleza. Aqui nós temos uma diferença de logaritmos de base 10, é a mesma base. Então, se isso está escrito como uma diferença, isso já foi o logaritmo de um quociente. Pensa aqui, ó, que o E2 sobre E0 é um A, ó. Log de E2 dividido por E0. Isso aqui é um A. Eu chamei de A, essa expressão aqui. Menos o log dessa outra expressão, E1 sobre E0. Vou chamar de B. Isso aqui é uma diferença de logaritmos de base 10. Qualquer base, isso aqui vale logaritmo de A dividido por B. Então, nós vamos escrever isso. Ou seja, isso aqui é o logaritmo de quem? Da primeira expressão do A. O A, aqui tem que tomar só um pouco de cuidado com a escrita, porque vai ser uma divisão de fração. Então eu vou manter aqui, ó, vou aumentar essa escrita. Então nós temos isso aqui, ó. Nós temos uma divisão, né? E aí o que que acontece aqui, ó? Nós temos o E2 dividido por E0, ó. E2 dividido por E0. E aqui nós temos o E1 dividido por E0. Nós estamos aqui, ó. O E2 dividido por E0 é o A e o E1 dividido por E0 é o B. Tá aí, ó. É o A e B. Então, isso é uma divisão de fração. Então, como é que faz essa conta? Você mantém o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. A gente pode fazer aqui no rascunho. E2 sobre E0 dividido por quem? Por E1 sobre E0. Já corta os E0s, tá? Mas se você não perceber que corta os E0s direto, ó, você faz o quê? Você mantém a primeira fração, que é E2 dividido por E0, e aí você multiplica pelo inverso da segunda, fica E0 dividido por E1. Ó. E0 dividido por E0 cancela, isso é uma constante, tá? Esse número não é zero, não existe divisão por zero, não tem problema algum, então pode cortar. Você fica como resposta, como resultado, E2 por E1, tá? Poderia cortar aqui direto também. Então, esse logaritmo aqui, ó, nós temos o quê? 0,9 igual ao logaritmo dessa expressão. Essa expressão, ó, dá E2 dividido por E1. Eu cortei esse E0 com E0, ó, ficou E2 por E1. Ó. E aí que tá, eu vou usar a definição. A definição do logaritmo, nós já usamos aqui, ó. Pega a base, eleva o valor do logaritmo, 10 elevado a 0,9, é igual a quem? É igual ao logaritmando, E2 dividido por E1. Perceba que você não teve o valor do E2 nem do E1, mas você teve já o da razão. E2 dividido por E1 dá 10 elevado a 0,9. Aí você vai olhar para as respostas, tá? As respostas, assim, ó. O 10 elevado a 0,9 é menor que 10 elevado a 1, tá? Por quê? Porque o 0,9 é menor que 1. As bases aqui, ó, se você pensar na exponencial, a base é maior que 1, que a base é 10, é um número maior que 1. Então, a função exponencial, quando a base é maior que 1, é uma função crescente. Então, se o 0,9 é menor que 1, então quer dizer que o 10 elevado a 0,9 vai ser menor que o 10 elevado a 1. Então, esse E2 dividido por E1 é menor que 10, porque dá 10 elevado a 0,9. Ou seja, 10 elevado a 0,9 com certeza é menor que 10. Esse 10 elevado a 0,9 é o tal do E2 sobre 1, tá? Então, isso é menor que 10. É... Bom, esse valor, ele é maior que 1, para você garantir que de fato é a letra D? Bom, sim, né? Esse número é 10 elevado a 0,9. Com certeza, esse número é maior que 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 é 1, tá? 0 é menor que 0,9. O 10 elevado a 0,9 está entre 10 elevado a 0 e 10 elevado a 1, ou seja, está entre 1 e 10. Então, de fato, é a letra D aí, tá bom? Isso é um jeito. Tem vários jeitos para fazer isso, tá? Então, você pode ter feito por outro caminho e ter chegado na mesma resposta, tá bom? Não tenha. Você pode, por exemplo, pegar aqui, ó, o 8,8, está dividindo por 3, passou multiplicando, está multiplicando por 2, passou dividindo.
E aí você usa a definição. Aí você tem E2 sobre E0 igual 10 elevado a esse resultado. E aqui é a mesma coisa. Você vai ter E1 sobre E0 igual a 10 elevado a esse resultado. Aí como você quer o E2 sobre E1, basta dividir. E2 E0 dividido por E1 E0, que vai acabar aparecendo a mesma coisa. Isso é um outro caminho. É usar a definição do logaritmo aqui. Mas teria que isolar o 2/3 primeiro. Ó. 8,8 dividido por 2 é 4,4. Aí teria que multiplicar por 3. Aí você faz 10 elevado a esse resultado igual a E2 sobre E0. Faz a mesma coisa aqui, divide um pelo outro, chega no resultado, tá bom? Beleza. O próximo exercício, um exercício extra aí, último, tá? Seria o seguinte: a população de um país cresce de acordo com a fórmula. Essa fórmula está escrita em notação assim, expoente, esse circunflexo quer dizer elevado. Então quer dizer que P é igual ao P0, tá? É uma população inicial, vezes Z elevado a K vezes T. E aí o K é a taxa de crescimento anual, T é o número, é o tempo em anos, e o E, esse E é o número de Euler, o número irracional, 2,71 aproximadamente. O P0 é a população inicial. Nessas condições, em quanto tempo, ou seja, ele está pedindo tempo, a população desse país duplicará com uma taxa K de crescimento anual igual a 3,5%. Isso aqui é o K. K igual a 3,5% é a mesma coisa que 3,5 por 100. Então, dividir por 100, isso aqui vai ser 0,035. A vírgula salta duas casas para a esquerda, né? Então, isso é a taxa K, 0,035. Qualquer coisa, divide, ó, isso aqui é 10 ao quadrado, então é 3,5 vezes 10 a menos 2, aí se transformou em notação científica, e aí você sabe, 3,5 vezes 10 a menos 2 é 0,035. Então tem alguns jeitos, mas esse é o valor que a gente vai usar, tá? Porcentagem quer dizer por 100. Então 3,5% é 3,5 por 100. Então esse é o número que a gente vai usar, 0,035. Então ele está perguntando o tempo, é o tempo que eu quero, para que a população duplicará. Você tem uma população inicial e eu quero duas vezes essa população inicial. Então a solução começa aqui, ó. O valor do P eu quero que seja o dobro da população inicial. Então eu coloco duas vezes P0, porque eu quero o dobro. Igual aqui, ó, P0 vezes Z elevado a K, que eu ia escrever K, né? Mas o K a gente já sabe, que é 0,035T. Esse P0 é a mesma coisa, a gente vai isolar a potência. Ó. Esse P0 que está multiplicando a potência, a gente pode passar dividindo, a gente divide por P0 dos dois lados. Então, ao passar dividindo, esse P0 vai cancelar com esse P0. Então, vamos ficar com 2 igual a E elevado a 0,035 vezes T. Legal. Isso aqui é uma equação exponencial, a incógnita está no expoente, mas aí o que que a gente vai fazer? A gente não consegue deixar bases iguais, então a gente vai aplicar logaritmo dos dois lados. A gente vai aplicar o logaritmo na base E. Ele até deu aqui o ln de 2, ó. Lembrando que ln é o logaritmo na base E. ln de 2 é o logaritmo de 2 na base E. Então eu vou aplicar logaritmo dos dois lados, ó. O ln de 2 é igual ao ln dessa potência, e elevado a 0,035t. Aqui a gente vai usar a propriedade da potência, então a gente vai cair, então vai ficar ln de 2, 0,7, foi dado no exercício. Aqui o tombo, né, que é 0,035t, vezes o ln de E, que é 1. ln de E é 1 por quê? Porque é o logaritmo de A na base A, é sempre 1, tá bom? Então, quem é o nosso t aqui, ó? O nosso t é o 0,7 dividido por 0,035. Aí você faz essa divisão, ó, podemos multiplicar isso aqui por 1.000, tá? Então, ao multiplicar por 1.000, aqui ficamos com 700 e aqui ficamos com 35. 70 por 35 dá 2, então isso aqui dá 20. 20 o quê? Ah, ele está falando que o T é ano, número ano, então 20 anos. 20 anos. E já era. É isso aí. Bom, qualquer coisa, manda mensagem, qualquer dúvida, escreva, tá? Fiquem à vontade aí, tá bom? Um abraço, até mais, valeu!